Oi, gente, teve uma grande repercussão referente ao stories da Kéfera, que ela estava usando como meio de artifício para sua compulsão alimentar, pepino com pó de gelatina. Houve muita repercussão e comentários a respeito, críticas principalmente. O único objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que eu acredito que tudo nessa vida tem um equilíbrio. Sabe aquela história de quando você começa a fazer uma reeducação alimentar, mas que você não começa zerando tudo. Você vai fazendo uma progressão. Você não elimina tudo. Você vai eliminando aquelas coisas não tão saudáveis aos poucos. Isso falando como leiga. Então vou colocar a opinião aqui de dois médicos. Uma que é uma nutricionista e o outro que é um psiquiatra, onde cada um aponta a sua opinião baseado em cima do vídeo dos stories da Kéfera, deixando bem claro que isso aqui não é uma guerra de opinião de médicos, quem sabe mais ou quem sabe menos. Por favor, vamos ser inteligentes e entender. O único objetivo desse vídeo é mostrar que para tudo nessa vida é a busca do equilíbrio, tá? Vou colocar aqui na lateral o vídeo da Nutri, Luna Azevedo, falando sobre transtornos alimentares e dentro da nutrição, como é abordada essa questão e o ideal a ser feito. Inclusive, uma das coisas que ela fala é a questão de justamente por a pessoa gostar muito de doce, você não corta o doce. E a opinião do psiquiatra, que fala que dentro das inúmeras possibilidades que a Kéfera poderia escolher para tentar controlar a sua compulsão, aquela talvez ainda foi uma alternativa muito mais saudável do que elas comer, um exemplo, 5 pizzas, uma garrafa de refrigerante de 2 litros, uma porção gigante de batata frita, 5 sundaes, um bocado de coxinha. Então, eu vou colocar a opinião dos dois médicos. Você vê que cada um tem uma opinião. Eu acho que eles diferem um pouquinho na opinião, mas é para vocês entenderem e não crucificarem tanto. Eu entendo que talvez a Kéfera, quando ela diz que ela utiliza aquilo como um meio para compulsão, para tentar controlar a compulsão dela, talvez tenha, acho que foi aí que pegou muitos internautas, né? Talvez ela possa só ter falado, ter mostrado que ela estava comendo aquilo. E talvez ela poderia fazer uma coisa mais interessante, que seria um vídeo gravando e falando sobre o seu tratamento da compulsão alimentar. Desde quando ela começou o tratamento, se ela faz um tratamento multidisciplinar, psiquiatra, psicóloga e nutricionista, se tem alguém que fica com ela dentro de casa, que possa dar um apoio ou um suporte, né? A dificuldade do tratamento da compulsão alimentar, abordar o assunto no vídeo, né? Eu acho que foi como se ficou assim uma ideia, ficou meio que subentendido, talvez ela estivesse indicando para as pessoas como se fosse uma alternativa de matar a vontade de doce para quem sofre de compulsão alimentar, onde uma delas, a principal, é a questão do doce. Então segue aqui o vídeo da nutricionista falando. A minha área é comportamental, e acho que isso é muito importante, entender quem é um profissional, porque não é só ser nutricionista. Não adianta ser nutricionista coach, nutricionista do não sei da onde. Tem que ser um nutricionista especialista na área para poder palpitar. Quando a gente fala que é uma estratégia de compulsão alimentar, isso é um equívoco, porque a gente sabe que esse tipo de conduta alimentar não é um tratamento e nem uma linha que a gente utiliza na nutrição comportamental, no tratamento da compulsão.
e nem tira a vontade por doce, porque a gente sabe que quando a gente está com vontade de comer doce, o certo é a gente recomenda o paciente comer o doce, porque isso aqui na verdade só vai enganar há pouco tempo, depois o paciente tende a ter mais quadros de compulsão. Então a estratégia tecnicamente está errada. Não é porque é 0 calorias que seria algo interessante, o nosso corpo precisa de nutrientes, o pepino é excelente alimento, mas não é botando algo industrializado, esse aqui provavelmente é diet, enfim, com corante, que você vai estar tratando algo. E ajuda na cabeça, não, isso aqui não ajuda na cabeça. E o fato de encher a barriga não está tratando nada, a gente está só empurrando um problema mais pra frente. Então busque um nutricionista comportamental para ajudar realmente a fundo nessas situações. Vi e não tô entendendo esse alvoroço que a internet fez cancelando a Kéfera. Qual é o problema se ela encontrou como estratégia para controlar a compulsão alimentar dela comer pepino com gelatina? É muito melhor do que ela se entupir comendo chocolate e McDonald's. Afinal de contas, qual é o motivo principal para tratar a compulsão alimentar? Evitar a obesidade, que é uma doença grave, é um desfecho ruim. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a primeira linha de tratamento para o transtorno de compulsão alimentar são medidas comportamentais. São criar estratégias para mudança de comportamento. Foi o que ela fez. Comeria pepino com gelatina? Não. É estranho? É. Mas com pepino ou sem, o importante é você criar estratégias que funcionem e sejam menos maléficas do que o que você estava fazendo. O importante aqui é não desistir, é buscar novas estratégias, continuar tentando. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que o que pegou foi, assim, parece que a Kéfera deixou no ar. Quando ela fala que ela utiliza aquilo como um artifício para a compulsão alimentar, fica meio como uma dica. As pessoas podem, de repente, querer seguir o modelo que não é o mais aconselhável. De repente ela poderia só mostrar, olha gente, aqui eu gosto dessa gostosura aqui, não achem estranho, mas eu gosto, e deixar para que os profissionais falem das alternativas para a compulsão alimentar e do tratamento, né? Como o psiquiatra falou, no momento foi a alternativa que ela arrumou. É a mais correta e a mais saudável? Não. Mas é mais saudável do que outras alternativas que ela poderia recorrer. Então, a gente precisa entender que tudo na vida é equilíbrio e tentar criticar menos as falas e o posicionamento de algumas pessoas. Acho que é só nisso mesmo. Acho que ela pecou quando ela disse que ela usava como um artifício para a opção alimentar dela quando ela está com vontade de muito doce. Fora isso, beijos, até a próxima. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Um abraço para os dois médicos, eu acompanho e os sigo na rede social do Instagram.